Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Esse relato não é meu. Eu apenas ouvi e nunca consegui esquecer. Trabalhei por quase 8 anos como técnico de enfermagem em um hospital público do interior. Hospital antigo, daqueles que cresceram em pedaços. Um bloco dos anos 60, outro dos 80, outro improvisado. Quem trabalha em lugar assim aprende rápido que existem áreas que não aparecem no mapa oficial. O quarto 317 era uma delas. No papel, ele não existia. Na prática, todo mundo sabia. Onde ficava era usado quando não havia mais leitos. Pacientes sem prioridade, gente sem família, sem plano, sem visita. Pessoas que ninguém ia procurar. O corredor que levava até ele não tinha câmera. A luz piscava sempre, mesmo depois de trocarem a fiação 3 vezes. E o mais estranho, o barulho ali era diferente. Não era silêncio. Era como se o som fosse engolido. No meu primeiro mês, perguntei sobre o quarto. Uma enfermeira mais velha, Marta, só disse: se alguém te mandar ir lá à noite, não discute. Faz o que tem que fazer e sai rápido. E nunca fica sozinho lá dentro. Achei exagero. Até aí, a primeira paciente que cuidei, no 317, se chamava Eunice, uns 60 e poucos anos, estado terminal, câncer espalhado, não falava mais, só respirava, com aquele som molhado no fundo do peito. Entrei para checar sinais vitais às 2h17 da manhã. Quando cheguei perto da cama, percebi que os olhos dela estavam abertos, fixos, mas não em mim. Ela olhava para o canto do quarto, onde não havia absolutamente nada. Quando ajustei o oxigênio, ela mexeu a boca. Nenhum som saiu, mas os lábios se mexeram claramente, como se formassem palavras. Cheguei mais perto e ouvi, não com o ouvido, Nakabe. Ah, ele ainda está aqui. Saí do quarto com o coração disparado. Convenci a mim mesmo que foi cansaço. Plantão puxado faz isso. Mas os relatos começaram a se repetir. Todo paciente que passava pelo 317 apresentava o mesmo padrão. Parava de gritar de dor. Parava de chamar por enfermeiro. Ficava quieto demais. Olhava sempre para o mesmo canto. E morria rápido. Muito rápido. Teve um caso que me marcou. Um homem de uns 40 anos, atropelado, politraumatizado, estava consciente, gritava, implorava. Quando não havia vaga, mandaram para o 317. 2 horas depois, fui verificar. Ele estava acordado, calmo, sereno até. A dor passou? Perguntei. Ele sorriu. Passou tudo. Achei estranho. Aquilo não fazia sentido clínico nenhum. Quando fui sair, ele segurou meu braço com força. Não apaga a luz, pediu. Por quê? Ele engoliu seco. Porque quando apaga, ele chega mais perto.
Sai dali, com um braço ardendo. Na manhã seguinte, o homem estava morto, sem intercorrência registrada. Parada cardiorrespiratória. O que ninguém colocava no prontuário eram as marcas. Ranhões profundos no colchão, unas quebradas, e aquele canto do quarto, sempre mais frio. Depois de um tempo, descobri a origem do quarto. Antes de ser enfermaria, aquele espaço era usado nos anos 70 como sala de isolamento psiquiátrico. Na época da ditadura, pacientes difíceis eram mantidos ali. Viciados, moradores de rua, pessoas sem família. Gente que ninguém vinha buscar. Houve um enfermeiro, nome nunca registrado oficialmente. Chamavam ele de Silas. Silas tinha fama de resolver pacientes problemáticos. Não batia, não gritava, não usava contenção visível. Ele apenas ficava com eles à noite. Os pacientes paravam de gritar depois da visita dele, até que um dia, Silas não saiu do quarto. Quando abriram a porta pela manhã, encontraram 3 corpos, 2 pacientes e Silas. Mas Silas estava sentado na cadeira, encostado na parede, olhos abertos, sorrindo. E o laudo nunca explicou por que o coração dele havia sido arrancado. Com as EMEOs, o hospital abafou o caso. O quarto foi fechado por anos, depois reaberto como leito de apoio. O 317, a pior noite da minha vida, foi quando me deixaram sozinho lá. Paciente novo, mulher jovem, acidente doméstico, queimaduras internas por produto químico. Ela gritava: N, o dedor, DP, Nico. Ele está aqui. Repetia: ele está em pé, no canto. Entrei no quarto com a bandeja de medicação. Quando a porta fechou atrás de mim, a luz piscou e apagou. Ficamos no escuro por alguns segundos. O senti. Ouvi. Senti uma presença entre mim e a parede. Um frio que não vinha do ar, mas de dentro do peito. A mulher começou a chorar baixo. Não olha para ele, sussurrou. Ele gosta quando olham. A luz voltou. O canto estava vazio, mas havia marcas novas na parede, como dedos pressionados com força demais. A mulher me segurou pelo uniforme. Ele disse que hoje não é comigo. Falou e convoque. O monitor cardíaco dela disparou e parou. Quando a equipe chegou, eu estava sentado no chão, encostado na porta, incapaz de me mover. No relatório, constou que eu tive uma queda de pressão. Na verdade, eu tinha ouvido algo atrás de mim, muito perto do ouvido. Uma voz calma, antiga, cansada. Eles sempre gritam. Você foi educado. Gostou disso. Pedi transferência no dia seguinte. Saí do hospital, da cidade, da área da saúde. Mas às vezes, quando acordo de madrugada, sinto aquele frio específico
e ouço passos lentos, parando no canto do quarto. E a mesma certeza que os pacientes tinham, ele nunca foi embora. Só ficou onde ninguém grita. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Eu trabalho transcrevendo áudios para a polícia. A maioria é inútil. Brigas, trotes, silêncio. O arquivo 447 bytes chegou numa sexta-feira, às 22h13. Duração 37 segundos. Origem: celular encontrado ao lado de um corpo na beira da estrada. A transcrição automática falhou. Tive que ouvir manualmente. Primeiros 12 segundos, vento. Depois, passos apressados. No segundo 14, uma voz masculina, ofegante. Eu não devia ter parado. No segundo 18, outra voz entra. Baixa. Próxima demais. Parou porque eu pedi. O homem começa a chorar. Dá para ouvir o som de algo sendo arrastado no asfalto. Eu vou embora. Eu juro, ele diz. Silêncio por 3 segundos. Então, a mesma voz, agora sorrindo. Buck. Foi. O áudio termina com um estalo seco, como algo quebrando perto do microfone. Passei. Respirei fundo. E foi aí que notei algo errado. O contador de tempo do arquivo continuava rodando. 38 segundos. 39. 40. Mas não havia o som. Até que, no segundo 44, alguém fala, muito perto do microfone. Agora escreve. O que eu digo? Meu nome vem em seguida. Nunca entreguei a transcrição. Deletei o arquivo. Mas às vezes, quando estou digitando tarde da noite, o cursor pisca sozinho e o contador de tempo da tela sobe por alguns segundos, mesmo sem nenhum áudio aberto.